embora, editor, você tá comigo, editor? Yeah! O editor respondeu aí, vocês viram. Vamos começar. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais um momento de reflexão do Movie. Aquele momento de toda quinta-feira onde a gente vai estar refletindo sobre uma palavra, uma reflexão sobre a Bíblia, para você estar refletindo sobre, durante a sua semana. Eu sou Gabriel Bergiante e eu que vou trazer a palavra para vocês hoje. E para quem assistiu o curso de terça-feira vai sentir que há uma conexão rolando aí. A pastora Gleice falou sobre o mesmo momento que eu vou falar hoje. Eu estou copiando a palavra dela? Não. Estou falando da mesma história, mas eu vou falar de outro aspecto, porque a palavra de Deus é extremamente rica, e a gente pode falar de diversas coisas usando a mesma história. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Então vamos lá. Hoje eu vou falar de propósito. Você já ouviu falar de propósito? O que você sabe sobre propósito? Quando eu penso em propósito, eu penso em várias histórias da Bíblia, mas eu penso muito na história de José, que foi a história que a pastora Gleice falou na terça-feira. E a história de José foi cheia de altos e baixos e tinha um grande propósito naquela história. E vamos falar sobre ela hoje. Para quem quiser acompanhar a história de José, tá? De Gênesis 37 a Gênesis 50, que é o final de Gênesis. O livro de Gênesis termina com o final da história de José, tá? Que aí Êxodo já começa a história de Moisés. E vamos lá, vamos entender como é que era a vida de José. José, até então, era o caçula dos seus irmãos e ele era meio que o favorito do seu pai Jacó. Ele estava ali, o filhinho, o favorito, o caçulinha. E os irmãos tinham uma certa raiva dele, um certo ciúme. Papai dá maior atenção para José, a gente, tá aqui largado. Eles tinham essa raiva. E José também não era mole. José chegava para os irmãos e falava: eu tinha um sonho. Tive um sonho que vocês estavam prostrados diante de mim. Imagina como é que os irmãos devem ter ficado com raiva. Já sentem ciúme. José ainda chega falando que teve um sonho, estava acima deles e tal. E aí os irmãos, inflamados por sua raiva, pegam José, sequestram José e jogam ele numa cova. E estavam planejando matar ele. Até que um dos irmãos falou: não, peraí, matar é demais, matar é demais. Vamos vender como escravo, direto passa aqui mercador do Egito, vamos vender. A gente anda de escola um cascalho, a gente suja aqui, papai deu uma túnica para José, suja lá de sangue. E a gente fala aí que uma fera qualquer matou ele e tá tudo certo. E assim eles fizeram, venderam José para o mercador de escravos que passou ali na região. E José foi vendido ao Egito. Ele foi até o Egito, foi vendido para Potifar, que era um membro do governo do Egito. Ele tinha uma certa patente do governo do Egito. E aí ele perdeu tudo. Ele estava seguro, estava em casa, na casa dos seus pais, e agora ele tinha que se virar. Uma outra cultura, tudo diferente. E aí ele começa a trabalhar como um ajudante, um servo, um escravo de Potifar. E aí ele começa a trabalhar duro, ele trabalha com empenho, e Deus o abençoa e ele começa a prosperar. O trabalho dele começa a ser reconhecido a ponto que ele vira o ajudante pessoal do Potifar. Ele vira, dos ajudantes que ele tem, o de maior confiança era José. José estava bem, ele, caiu, virou escravo, mas não, agora ele se estabeleceu. Ele conseguiu, no meio da adversidade, Deus conseguiu fazer com que José prosperasse. E, então José conseguiu estabelecer um bom emprego, apesar de não estar mais na sua parentela, ele conseguiu se estabelecer. Porém, como a vida não é feita somente de altos, vem aquela enviada do cão, vem a esposa de Potifar e começa a seduzir o nosso José, começa a chamar ele para a cama, começa a chamar ele para o nheco-nheco. E aí José fala: não vou, você é casada com o meu chefe, não pode ser errado, não é bom que isso aconteça. E ele vai esquivando, e aí acontece um episódio que ela chama ele pro play, ele fala não, ele sai correndo de onde estava, e a esposa de Potifar vira pros guardas e fala: prende ele tentou me abusar, esse cara não serve para trabalhar aqui não, tentou abusar eu, esposa de Potifar, olha que absurdo, entendeu? E José foi mandado para prisão. Então olha só que
que baixo que ele teve nesse momento, né? Ele estava ali no emprego maneiro, estava estabelecido, conseguiu uma certa estabilidade e agora prisão, acabou. E ele vai mandado para a prisão e na prisão ele começa a se empenhar, ele começa a trabalhar também, né? A vida segue e a gente continua. Ele continuou trabalhando, até que ele atingiu a posição de ficar encarregado dos outros prisioneiros. Ele trabalhava tão bem que Deus até ali o abençoou. Mesmo na prisão, ele ficou encarregado dos outros prisioneiros. E acontece que, né, o padeiro e o copeiro de Faraó tinham sido presos. E eles tiveram sonhos, eles estavam lá meio assim bolados. Pô, tive um sonho estranho, cara. E aí José fala, pô, qual é? Fala aí, que sonhos aí que vocês tiveram? Eles contam os sonhos e José, né, através de Deus, José interpreta esses sonhos. E a interpretação era que o copeiro, né, dali 3 dias do dia que ele interpretou o sonho, o copeiro ele ia voltar para o seu trabalho, ele ia sair da prisão e ia voltar a trabalhar pro faraó. Já o padeiro, coitado, ele ia ser enforcado daqui a 3 dias. E dessa maneira aconteceu. Porém, quando o José interpretou o sonho, ele falou assim pro copeiro, quando tu voltar, não esquece de mim, que pô, eu tô aqui na prisão, quero ser livre de novo, não se esquece de mim. E aí acontece isso, o padeiro, coitado, é enforcado, e o copeiro volta a trabalhar, porém o copeiro não se lembrou de José. E nisso passam-se 2 anos. O José continuou na prisão por 2 anos. E nesse meio tempo o faraó teve uns sonhos que ele também ficou meio assim, pô, tive um sonho, não estou entendendo o que aconteceu. Ele chamou os sábios dele, chamou os feiticeiros dele, ninguém sabia interpretar o que eram esses sonhos. E aí o copeiro, né, ele estava lá, servindo de boa, ele lembrou, falei, pô, tem um cara lá na prisão que interpreta sonho. E ele falou para Faraó desse cara que era José. Então José é enviado, ele interpreta os sonhos do Faraó, que esses sonhos diziam que haveriam 7 anos de muita fartura nas terras do Egito, nas terras ali adjacentes. Porém, após esses 7 anos, veriam 7 anos de tempos de seca, de tempos que não haveria quase nada de comida. E aí, através disso, né, José ele começou a crescer, ele se tornou governador do Egito, né, praticamente braço direito ali do faraó. E ele, com essa informação, com essa interpretação de sonho, o Egito pôde se preparar para esse tempo de seca. Então ele começou a armazenar alimentos no período de fartura e se preparou para o período de seca. E o que acontece? Quando o período de seca vem, o Egito começou a abastecer as nações vizinhas, inclusive a nação de Israel, onde a sua família estava, né? E aí os irmãos dele vão lá pedir, ele se revela depois. Tem uma outra história que eu acho que não vale contar para essa questão. Mas olha, vamos enxergar aqui o propósito. Para José, ele estava lá, poxa, sou ajudante, consegui perseverar, pá. Pô, fui acusado injustamente, vim para prisão. Olha que banho de água fria, né? Olha, caramba, né, cara? Que coisa ruim. Ou quando ele estava na casa dele, poxa, eu tô aqui na casa dos meus pais, sou o favorito do meu pai, eu tenho tudo, tenho herança, eu tô bem, só trabalhar nas terras aqui do meu pai que vai dar tudo certo. E aí do nada, caraca, meus irmãos me venderam como escravo, eu perdi tudo que eu tinha. Então perceba esses altos e baixos na vida de José, e mesmo assim ele continuou, né, confiando no Senhor. Por quê? Veja bem, olha o propósito que estava, né, dentro dessa situação inteira. Se José não tivesse interpretado o sonho do faraó, o Egito não estaria preparado para esses 7 anos de seca e todo mundo ia morrer de fome, a família dele não ia ter recurso. Olha como é que Deus usa, mesmo quando as coisas ruins acontecem, Deus usa as coisas ruins para gerar coisas boas, que foi o que aconteceu com José. Era um propósito. E às vezes a gente pode pensar assim, mas José estava lá bem, trabalhando para o Potifar. Mas se ele não tivesse sido preso, ele não teria a oportunidade de interpretar o sonho do faraó. E às vezes a gente não entende situações ruins que acontecem na nossa vida. Poxa, eu perdi o meu emprego. Poxa, Senhor, eu perdi meu emprego, e agora? Você não sabe o propósito.
Os olhos de Deus vão enxergar sempre além do que a gente é capaz de ver. E a gente tem que estar com essa mentalidade se a gente quer viver o propósito de Deus na nossa vida. Mesmo que uma situação para nós pareça ruim, às vezes lá na frente eu vou entender porque isso aconteceu. Lá na frente José entendeu, poxa, se eu tivesse continuado trabalhando para Potifar, eu não ia ter interpretado o sonho. Ia todo mundo morrer de fome. Então, entenda. Às vezes a gente não entende porque algumas coisas ruins acontecem, mas elas vão levar ao verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. E vai ser fácil? Não vai ser fácil. Né? Não foi fácil para José trabalhar na prisão. Não foi fácil para José ser vendido como escravo. Né? Ele perdeu tudo que ele tinha. Vocês acham que José, quando estava trabalhando, quando estava na casa dos seus pais, ele não tinha sonhos, ele não tinha seus projetos pessoais? Ele tinha. E tudo foi tirado dele. Uma mudança tremenda de perspectiva ocorreu na vida dele. Então, para terminar, eu queria ler Lucas 22, versículo 39. Esse versículo, Jesus ele vai no Monte das Oliveiras, tá perto assim dele ser crucificado. Eu vou ler aqui. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem para que não caiam em tentação. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu para animá-lo. Em grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Meus irmãos, se até Jesus, que era o Cordeiro, Filho de Deus, ficou aflito com o seu propósito, se até para Jesus não foi um propósito fácil, muito pelo contrário, foi um dos propósitos mais difíceis, se não o mais difícil de todos. Ele ficou tão aflito que o seu suor eram como gotas de sangue. Se para ele foi difícil, para a gente não vai ser fácil. A Bíblia mesmo fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu superei o mundo. Então, a reflexão que eu deixo pra gente hoje é: nós temos que ter uma mentalidade voltada para a vontade de Deus se a gente quiser viver o propósito dele nas nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente não vai entender as respostas que a gente tem das situações. Poxa, isso não deu certo. Poxa, eu estava orando para que isso acontecesse e não aconteceu. Poxa, olha, eu estou aqui injustiçado. Olha só, Senhor, está injustiçado contra mim. Mas a gente não sabe o propósito de Deus. Às vezes Deus permite que algo ruim nos aconteça para que nós fiquemos no propósito dele, porque a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Essa é a reflexão que eu tenho para essa semana. Eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima quinta. Tchau!